programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor por mais esse dia que estamos aqui para desfrutar da palavra do Senhor no programa Mães Amorosas, começando o dia com Provérbios, que diz assim: para o insensato, praticar maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Temos como título: A palavra nos faz sábios. Na época de Noé, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E os que andam após a maldade têm característica comum. Eles se afastam da lei de Deus, ou seja, de sua palavra. Salmo 119, versículo 150. Essa é a razão por que convivemos com tanta injustiça e corrupção em nossos dias. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Eclesiastes 9:3. Mas as sagradas letras podem resgatar-nos da corrupção e da maldade e tornar-nos sábios para a salvação pela fé, a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Por isso Paulo pede a Deus, o Pai da glória, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a economia de Deus, isto é, o seu plano para a salvação completa do homem. Efésios 1:17. Todavia, só iremos compreender a sua extensão total, juntamente com todos os santos. Hoje, o nosso divertimento não é mais praticar a maldade. Pelo contrário, vivemos em paz e em harmonia com outros homens inteligentes que escolheram ser sábios. As reuniões da igreja proporcionarão essa troca de experiências entre os filhos de Deus. Daí entenderemos qual é a esperança do nosso chamamento. Graças ao Senhor, amadas ouvintes e queridas irmãs, nós temos um chamamento. Deus nos chama para servi-lo em harmonia e paz. Deus nos resgata deste mundo cheio de corrupção, cheio de maldades, porque Deus é amor. Bom dia! Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei uma nova atitude, me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor,
demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor se faz no suor, sua palavra pratica, e seu ordenar sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, a sua casa na areia, tem chuvas em rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama O Senhor guarda a sua palavra, e o Pai do Senhor nele fazem morada, na real, em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação. e andar na verdade, Pergunta ao Senhor, tu me tens amor por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois é servir. sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama
seu nome invocar e cheio de amor. Servos com sombra faz seguir. Tuas são palavras, chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração, que a palavra tenha fruto em mim. Como a chuva que traz o florescer, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil, eu vou te oferecer, que a palavra tenha fruto em mim, tenha fruto em mim. Muito bem, vamos para Números agora, capítulo 2 e 3. Números 2, capítulo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então, esse príncipe aqui era o primogênito, era o cabeça da tribo, tá? Era o líder da tribo. E cada tribo tinha o seu príncipe, tinha o seu líder. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele, junto a Judá, se acampará a tribo de Issacar e Natanael, filho de Zuar. Será príncipe dos filhos de Issacar. Então, da tribo de Issacar, o príncipe era Natanael. Versículo 6. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele, junto a Ruben, junto a Elisur, se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Então você vê que maravilhoso, o Senhor determina até quem vai marchar primeiro,
quem vai marchar por segundo. Então, determina onde que eles, qual é a posição que eles vão acampar e quem sai primeiro. Quando tiver que caminhar, quem sai primeiro. Está tudo determinado aqui. Versículo 18. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gibeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e esses marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Olha como Deus é uma pessoa, é um Senhor de ordem, né? Tudo organizadinho, né? Que coisa mais linda devia ser, né? Agora vamos para Números 3 e vamos encerrar nossa parte, né? Ainda tem a da Marlene ainda. Números 3, versículo 1. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Olha só, o Senhor determinou tudo isso para Moisés, para ele fazer, com tantos detalhes, né? E lá no Monte Sinai, Deus falou pessoalmente com Moisés e determinou tudo isso para eles fazerem. São esses os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor. Vocês lembram disso? Quando eles ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Eles morreram. Então, disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpra os seus deveres para com ele, para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, entre os filhos de Israel, lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. E disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Então, os levitas resgatavam, né, na verdade, os primogênitos dos homens, né? O Senhor tinha estabelecido que todo primogênito era para ser sacrificado, mas o primogênito dos animais. Mas o primogênito dos homens era resgatado. Então, os levitas, eles eram esse resgate, né?
Por isso que eles não tinham, eles eram sustentados pelo próprio Senhor. Então hoje nós temos aquelas irmãos que servem o Senhor. E o que os levitas faziam? Serviam o Senhor. Essa era a função deles. Eles é que faziam as ofertas, eles que imolavam as ofertas, eles que cuidavam da manutenção do templo, cuidavam das lâmpadas para não se apagarem. Todo o serviço do tabernáculo era feito pelos levitas. E hoje, nós que servimos o Senhor, somos esses levitas também, né? E o Senhor cuidava pessoalmente deles, né? Da manutenção deles, da comida, cuidavam da comida, vestimenta, cuidava desses levitas aí, né? Por quê? Porque eles serviam diretamente ao Senhor. Versículo 13. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Então a diferença aqui é que os homens não eram mortos. Os homens eram resgatados e os animais não, os animais eram mortos. Né? Ó Senhor Jesus! Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. Você viu a diferença? Para os soldados era 20 anos para cima, mas para servir o Senhor é 1 mês. Aquele que o serve. Então, tem 1 mês só, já é contado como Levi. Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libinitas e dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação. Então aqui agora nós vamos ver o Senhor determinando a função de cada levita, né? Versículo 26. As cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate, a família dos Anamitas, e dos Izaritas, e dos Hebronitas, e os do Uzuelitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham seu cargo o santuário. Olha só. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios, todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá.
Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, os tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, amados, o resultado do censo foi 22.273, e isso revelava um problema prático, né? Se só havia essa quantidade de primogênito entre os 603, 550 homens, logo cada primogênito tinha cerca de 26 irmãos. Então, uma taxa de natalidade incrível, não confirmada pela Bíblia, nem por entre fontes, né? Estou lendo uma nota de rodapé para vocês aqui da King James, que diz assim: R.B. Allen tenta resolver o problema argumentando que o autor empregou uma linguagem hiperbólica, exagerando o número real de 60.355 ao multiplicá-lo por 10, resultando em 603.550. Tais estratégias eram comuns na literatura antiga e eram consideradas um uso significativo de números simbólicos ou sagrados. Outra solução é identificar os 22.273 como apenas os primogênitos homens que nasceram naquele 1 ano e meio entre o Êxodo e o censo, visto que o número total dos primogênitos entre os 603.550 teria sido muito maior. Então, amada, pelo que nós entendemos aqui, é que o número excedente de homens israelitas deveria ser resgatado, o que por 5 shekels, o que equivale a 60 gramas de prata, de acordo com shekel do santuário, 20 geras. Então, o preço do resgate por cada homem da milícia israelita era de meio shekel. Estes fundos proviam sustento para o serviço do tabernáculo da congregação. 5 shekels era o preço padrão de um escravo e o salário de 6 meses para um trabalhador comum. Então, em Levítico, a taxa da redenção era de 5 shekels para um menino pequeno e 50 shekels para um homem adulto. O aspecto substitutivo da questão do preço do resgate no Pentateuco tem seu cumprimento final na obra de Jesus Cristo como Cordeiro Pascal e sacrifício definitivo pelo pecado. Um cordeiro sem defeito, né? Graças ao Senhor, né, irmãs? A gente sabe que estamos livres de tudo isso aqui, né? Porque o Senhor já pagou o preço por nós, né? Nós já fomos resgatados pelo Senhor. Então, a gente lendo aqui, a gente vê como que era difícil para todas as tribos, né? Olha, todo animal que nascia tinha que ser sacrificado. Olha só, que judiação, né? Por quê? Tudo isso por causa do pecado. E hoje nós estamos livres de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, para a gente adquirir um pouco de conhecimento, né? Mas também não ficar só no conhecimento. É ganhar experiência para a gente valorizar
o que nós temos hoje na nossa mão. Você já imaginou você ter que fazer todo esse trabalho, né? Ó Senhor Jesus. Então, o que era feito com o sacrifício? Isso é uma curiosidade, né, irmãos? Que a gente pensa assim, mas matava a torta direito? Era para sustento dos levitas. Porque os levitas, eles não ganhavam, eles não tinham salário, mas eles eram sustentados, né? Então, tudo que abria a madre, ou seja, o primeiro que nascia dos animais, era sacrificado e era oferecido ao Senhor. Mas a carne depois era comida pelo sacerdote, percebe? Então, quando tinha aquele animal imundo, eu dei exemplo do jumento, né? O jumento não se podia comer o jumento. Então, o que fazia? Não matava o jumento, mas resgatava. Então, ao invés de dar o jumento para o sacerdote fazer a oferta e depois comer o jumento, o que eles faziam? Eles davam o dinheiro para o sacerdote, certo? Então, o sacerdote iria prover alimento para ele. E era um número muito grande, né? Muito grande, para fazer todo aquele serviço, com toda aquela organização. Então, nós vemos aqui um número, então, pelas contas que eles fizeram, o número de primogênitos excedia o número dos levitas. Então, as ofertas seriam maiores do que os levitas precisariam para se alimentar. Então, eles resgataram. Foi resgatado primogênitos dos filhos de Israel. Então, o excedente dos filhos de Levi foram resgatados por dinheiro e não por oferta de animais. É isso, irmãs. Amanhã, se necessário, a gente retoma aqui para explicar mais alguma coisa. Por hoje é só. Fiquem com a irmã Lene, por causa do tempo, né, irmãs? Nós estamos limitados por ele, né? Então, até amanhã, se Deus quiser. Não perca, a irmã Lene está chegando aí para dar continuidade à leitura bíblica, tá bom? Bom dia, irmã Vera, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor, estamos aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária. Salmos 47, Provérbios 10, 24 e 25 e Marcos 12, de 1 até o 27. Começando com os Salmos, que diz assim, capítulo 47, Deus, o Rei da Terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança e a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 10, versículos 23 até o 25. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Do Evangelho de Marcos. Capítulo 12, versículo de 1 a 27. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a fazer-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e os despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles os
esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandaram e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é mandamento aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhes perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morreu o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos dos céus, como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém, queridas ouvintes? Bom dia. Ao Rio
este rio alegra a cidade de Deus. A igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida